Observar, guardar o sábado ou o domingo? Quem é que já não se deparou com essa questão? Principalmente porque nós lemos no Decálogo que é o sábado que deve ser guardado, mas a prática da maioria das igrejas cristãs revela que o domingo é observado. Se você quiser também resolver esta questão, continua comigo neste vídeo. Olá, paz e bem! Sou Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR. Canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar aquele like que nos ajudará muito. Uma curiosidade, o sábado já era observado entre os povos babilônicos, por exemplo. Eles observavam, por exemplo, o 7º, o 14º, o 21º e o 28º dias do mês, que eram chamados de dias nefastos. E parece que houve algum tipo de influência também sobre as leis israelitas que falam sobre o sábado. Mas no caso do sábado israelita, os estudiosos falam que a grande observância do sábado aparece ali depois do ano 586 a.C., ou seja, depois do exílio da Babilônia. E esse foco no sábado a gente encontra em textos como Isaías 58, Jeremias 17, Neemias 13, textos que citamos aqui e outros tantos textos que são deste contexto da história do povo hebreu. É verdade que os cristãos, no primeiro momento, continuavam frequentando as sinagogas, mas no que diz respeito à reunião entre os cristãos, nós percebemos em textos como Atos 20, Mateus 28, 1 Coríntios 16, que o primeiro dia da semana era o dia de encontro dos cristãos. E por que o primeiro dia da semana? Culturalmente, esse dia era o dia dedicado ao Sol, ao maior de todos os astros. Então este dia também foi ressignificado pelos cristãos, porque eles compreenderam que qual é o nosso maior astro? Não é o Neymar, não. Qual é o nosso maior astro senão o Cristo Senhor? Portanto, os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo, que também recorda a ressurreição de Cristo. Quando a gente toma os evangelhos, nós percebemos que Cristo ressuscitou no primeiro dia. E outro detalhe importante, as mulheres que vão visitar o túmulo do Senhor e tal, elas vão no domingo, logo ao amanhecer. Algumas línguas ainda revelam esta pegada pagã, digamos assim, sobre o domingo. No inglês, por exemplo, Sunday, o dia do sol, ou no alemão, Sonntag, o dia do sol também. Na nossa língua, no português, é um pouco diferente. Domingo é o Dominus, é o dia Dominus, o dia do Senhor. Portanto, os cristãos, reunindo-se no primeiro dia da semana, recordam a nova criação que se dá por meio da ressurreição de Cristo. E o testemunho dos santos padres da igreja, São Justino, São Jerônimo, nos ajudam também a recolher esta experiência religiosa, essa experiência sagrada em torno do domingo. São Jerônimo, por exemplo, dizia: o dia do Senhor, o dia dos cristãos, o dia da ressurreição é o nosso dia, justamente por retratar a nova criação que se dá por meio da ressurreição de Cristo. Frei, mas há igrejas cristãs que observam o sábado. Relaxa, deixe que eles observem o sábado, principalmente se eles observam para valer. O que nós podemos fazer é observar para valer também o domingo, o dia do Senhor, tentando crescer nessa experiência com o nosso Deus. Fica fácil de compreendermos, portanto, que essas diferenças que temos não devem nos levar a brigas. Bem pelo contrário, elas podem nos ajudar a crescer mais na nossa relação íntima, existencial com o nosso Deus, sem desapegar da comunidade. E mais uma coisa, para quem diz, mas está na lei do Decálogo, tem que ser observado. Olha, nós temos uma situação bastante importante na nossa tradição, na nossa doutrina cristã, a saber, a revelação de Cristo ela se faz ao longo da história e tudo deve ser visto com os óculos do Novo Testamento, ou seja, a partir de Cristo. Portanto, não há nenhum problema para um cristão ressignificar, à luz de Cristo, é claro, esta lei em torno do sábado, porque a nova criação se dá a partir da ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa fé.
E eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine todos os teus caminhos e as tuas escolhas. E não esqueça de se reunir, seja no sábado ou no domingo, vamos nos encontrar na nossa comunidade para nos alimentarmos e crescer na nossa fé. Paz e bem!